E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Guilherme Augusto, começando uma playlist nova, no nosso canal. Vamos falar de anatomia. E eu escolhi a anatomia que eu mais gosto, que é a anatomia de cabeça e pescoço, para começar, né? E assim, dependendo do curso de graduação que você faz, é a anatomia que você mais odeia, né? Tem muita gente que tem muita dificuldade de cabeça e pescoço. Como que eu gosto de começar a anatomia de cabeça e pescoço? Como que eu acho que é interessante e como que eu fiz quando eu estava estudando? Anatomia de cabeça e pescoço tem muito nome, tem muito acidente, tem muito forame que a gente tem que saber. Mas para a gente conseguir construir algo legal, para a gente conseguir aprender isso, né, ou facilitar o processo de decoragem, né, para a gente decorar de uma maneira melhor, o que é legal de você saber? Você saber os ossos. Você tem que ter uma base bem feita. Você tem que ter uma base bem feita de tudo, né? E aqui na anatomia de cabeça e pescoço, isso é muito importante. Então vamos fazer a nossa base conhecendo cada um dos ossos e nas várias vistas possíveis que a gente tem aqui do crânio. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, quando a gente fala de anatomia de cabeça e pescoço, o que a gente tem? A cabeça, de uma maneira geral, né, ela é formada por 22 ossos, certo? Esses 22 ossos a gente divide ele em duas partes. A gente divide eles em neurocrânio e viscerocrânio. O neurocrânio é essa região aqui superior. O neurocrânio é a região óssea onde vai estar alojado no seu interior o meu encéfalo. Ou seja, cérebro, tronco, diencéfalo, cerebelo e assim por diante. Tenho a ideia de um dia fazer vídeo de neuroanatomia, que é outra parte que eu gosto muito. Mas por enquanto vamos voltar aqui para cabeça e pescoço. E a segunda parte é a parte inferior, que a gente chama de viscerocrânio. O viscerocrânio a gente chama ele também, muitas vezes, de face. No viscerocrânio ele vai alojar as vísceras. Por exemplo, o olho, o início da nossa cavidade nasal, né? No início do nosso sistema respiratório, nossa cavidade oral, nossa boca. Beleza? Então por isso que a gente chama ele de viscerocrânio, ou propriamente dito de face. Bacana? E uma coisa que é muito legal é que esses 22 ossos, eles são ossos, na verdade, eles são ossos que são ligados uns aos outros por meio de suturas. E aí eu queria pegar um adendo, queria chamar a tua atenção para uma coisa aqui. Desses 22 ossos, apenas um é móvel, que é aqui esse osso que faz esse movimento da gente, para a gente abrir e fechar a boca, que é a nossa mandíbula. A mandíbula é o único osso da cabeça que é móvel. O restante deles são ossos fixos. Esses ossos fixos, eles são fixos devido que o tipo de articulação dele ser uma articulação fibrosa, suturas que impedem de ter o movimento. Então, dos 22 ossos que eu tenho na cabeça, apenas um é móvel. Esses outros 21, eles são interligados por meio de suturas. Próximo vídeo a gente vai comentar um pouco de sutura, tá bom? Mas por enquanto vamos formando a nossa base aqui. Beleza? Então vamos conhecer os nossos ossos, né? Pessoal, primeiro uma vista anterior. Por que eu gosto da vista anterior? Porque é a vista que a gente vê de cara, né? E aí a gente tem que sistematizar, né? E aí eu gosto de sistematizar como? Pegando da região superior e indo para inferior. Guilherme, esse ossão azul aqui, ó, esse primeiro é o osso que mais me chama a atenção na vista anterior. Ele é o que você olha assim, você dá de cara e você identifica. A gente chama esse osso aqui de osso frontal. É a nossa fronte, é quem faz a nossa testa. A testa é composta pelo frontal. Beleza? E se eu descer um pouquinho aqui, ó, tá vendo aqui, ó, eu tenho dois ossinhos aqui, ó. Esses dois ossinhos aqui, eles estão fazendo a raiz do meu nariz. Eles estão iniciando o meu nariz. Eu chamo isso de osso nasal. E aqui, ó, a gente começando a falar disso, né? A gente tem que entender um conceito que é muito importante. Quando que um osso é ímpar e quando que um osso é par. Pessoal, um osso ímpar é quando eu tenho um osso somente.
Um osso par é quando eu tenho uma dupla, né? Eu tenho dois ossos. Como assim, Guilherme? Olha aqui, ó, o frontal eu tenho um único osso. Então, o frontal é um osso ímpar. Já o osso nasal aqui, ó, tá vendo que eu tenho um osso nasal daqui e outro osso nasal daqui. Ah, Guilherme, não tô vendo. Se você observar, ó, tem uma rachadurinha aqui, ó. Eu até rabisquei ela aqui de preto para você ver melhor. Essa rachadurazinha aí, ó, é uma sutura que a gente tem. Beleza? Então forma o osso nasal direito e o osso nasal esquerdo, que é um osso par. Bacana, formando a raiz do meu nariz. Logo abaixo do osso nasal, a gente vê esse osso verde aqui, ó. Esse osso verde aqui é o que é responsável por receber, né, por fazer a fixação dos dentes superiores, fazer essa parte aqui, ó. Essa parte aqui a gente chama de maxila. Cuidado, a gente vê muitas vezes, né, no dia a dia, né, você fala, alguém, fulano de tal, acertou o maxilar do outro, né, e o pessoal tem a mania de falar maxilar aqui, ó. Cuidado. Cuidado, essa região aqui, ó, esse osso que eu estou pegando é o que me permite o movimento, esse é a mandíbula. A mandíbula é quem faz a fixação dos dentes inferiores e faz esse movimento. É o único osso móvel que a gente tem. Já quem faz a fixação dos dentes superiores é a minha maxila. Bacana? E se você está estudando para uma prova, muito cuidado. Isso é muito pegadinha de prova. A maxila, apesar da gente ver ela aqui de frente parecendo ser um único osso, a maxila ela é par. Então, ó, a maxila aqui nessa imagem não dá para ver direito, mas ela tem uma sutura bem aqui nessa região. Então, cuidado, a maxila ela é um osso par, certo? Beleza, Guilherme. Então a gente já viu frontal, que faz a testa, nasal, que faz a raiz do nariz, e a gente tem quem? A maxila, que fixa o dente superior. Beleza? E a parte inferior aqui a gente tem quem? A minha mandíbula. Olha só, aqui do lado de laranja, eu vejo um outro osso. Esse osso faz a maçãzinha, essa proeminência aqui, ó, acima da nossa bochecha. O nome desse osso aqui é o osso zigomático. O zigomático é quem faz essa proeminência aqui, ó, que a gente tem acima da nossa bochecha. E ele é um osso par. Bacana? Beleza. Pessoal, dito isso, olha só que legal, a gente já conheceu o frontal, o maxilar e o zigomático. Tá vendo que esses três ossos aqui, ó, eles delimitam, eles formam o nosso olho. Ah, Guilherme, o olho para mim era o olho víscera. Você tá certo. O nome mais correto é que esses três ossos, eles delimitam a minha cavidade orbitária. Então, a cavidade orbitária ela é delimitada aqui, ó, pelo frontal, pelo meu zigomático e pela minha maxila, certo? Beleza, Guilherme. Então, vamos olhar agora dentro desse olho. Vamos lá, ó. Tá vendo que bem aqui, ó, eu tenho um ossinho mais roxinho, violeta. Não sei nem que cor é essa, mas esse bem aqui, ó, que eu tô pegando com o meu laser. Esse osso é onde sai a nossa lágrima aqui, ó. Toda vez que você chora, você vê a lágrima saindo dessa região. Não sai lágrima daqui, sai lágrima daqui do meio, certo? Essa região onde sai a lágrima, eles não poderiam botar diferente, né? A gente tem um osso lacrimal, certo? É logo acima desse osso lacrimal que eu tenho um saco lacrimal que sai as minhas lágrimas, né? Por isso que o nome é lacrimal, certo? Beleza? Tranquilo, Guilherme. O que mais que eu vejo? Tá vendo aqui que eu tenho um osso cinza? Esse osso cinza aqui, ó, a gente chama ele de etimoide. O etimoide tem que ter cuidado. O etimoide você vê ele daqui e você vê ele daqui. Mas ele não é um osso par, ele é um osso ímpar. O lacrimal é par. Cuidado, o lacrimal é par. Beleza, Guilherme, o lacrimal é par. Mas o etimoide, ele é ímpar. Beleza? É só um etimoide que a gente tem. E olha só que legal, tá vendo que aqui eu mantive todos os ossos com a mesma cor. Tá vendo que eu tenho cinza aqui nos dois lados e eu tenho cinza aqui no meio? É o mesmo osso. O etimoide ele faz parte da cavidade orbitária.
E ele passa aqui dentro do meu nariz, fazendo a divisão, né, em nariz direito e nariz esquerdo. A gente dá um nome para essa estrutura aqui, o conjunto, né, de dois ossos, que a gente vai comentar jazinho esse aqui de baixo, que é o septo, já te dando spoiler, mas o etimoide ele faz parte aqui do septo, né, ele divide o meu nariz e também faz parte da cavidade orbitária. Continuando, você vê que aqui, ó, desce cinza, mas aqui, ó, ele muda a cor. Tá vendo que ele tá mais vermelho ali? Ixi, não dá pra ver. Tá vendo que ele é vermelho aqui? Esse é o osso vomer. O vomer, junto com o etimoide, ele faz essa divisão do nariz. O vomer ele dá para ver bem pouco daqui. Em uma outra visão dá para ver ele bem melhor e você vai ver a característica dele. Você vai lembrar de mim quando falar disso, tá? Lembra do vomer aqui que a gente vai ver melhor ele em outra vista. Beleza? Beleza, Guilherme. Vamos voltar aqui, ó, numa órbita, porque falta esse amarelo aqui, ó. Esse osso amarelo aqui pra gente comentar. Esse osso amarelo aqui, ele parece, se a gente separasse ele sozinho, ele pareceria uma borboleta. A gente chama ele de esfenoide. O esfenoide, assim como o etimoide, ele é um osso ímpar. Cuidado, ele aparece dentro da órbita, nas duas órbitas, mas ele é um osso ímpar, ele é um único osso. Bacana? Beleza? Pra gente fechar a nossa vista anterior, né, falta um único osso, né, que é esse osso que está bem aqui dentro do meu nariz. Esse osso aqui a gente chama de concha nasal. É a concha nasal inferior. Bacana? Então a concha nasal inferior nossa, ela é óssea. Então isso tem que guardar, isso é importante da gente lembrar. Beleza? Dessa vista anterior a gente tem aqui frontal. Beleza? A nossa testa, a raiz do nariz, o nasal, fixa os dentes superiores à maxila, faz a maçãzinha do rosto ao zigomático, é móvel à mandíbula e fixa os dentes inferiores. Bacana? Dentro do olho, que é onde sai a lágrima, eu tenho o lacrimal, e aí eu tenho outros dois ossos, o etimoide e o esfenoide. Ah, Guilherme, e esses aqui? Ah, eu vou falar para vocês no próximo, numa vista melhor para ver eles. Por enquanto, segura esses, vamos com calma que você vai aprender. Beleza? Isso é uma vista anterior. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse crânio e vou girar ele, ó. Quando eu giro ele, eu tenho uma vista lateral. A vista lateral, a gente já conhece alguns ossos. Olha só, já conheço o frontal daqui, já conheço aqui, ó, o nasal. Já conheço a minha maxila. Olha o lacrimal com maior destaque aqui. Aqui dentro, aqui, ó, do lado lacrimal, a gente tem o etimoide, que eu tenho a maçãzinha do rosto, que é o zigomático, a nossa mandíbula. Beleza? Lembra ali, ó, no interior aqui de amarelo, a gente tinha o esfenoide. Olha o esfenoidezão aqui, ó. Aqui é o esfenoide. Então o esfenoide a gente pega numa vista lateral e ele pega lá dentro do olho também. Beleza? Então, ó, esta parte aqui, ó, esta parte aqui, você já conhece. É a parte que a gente via na vista anterior também. Vamos agora ver esses três ossos que sobraram, né? A gente vê aqui por último, ó, na parte mais posterior, a nuca. A nuca, esse ossinho aqui acima da cabeça que você sente, o nome desse osso é o osso occipital, é o occipito, beleza? E o occipito também é um osso ímpar, certo? Junto, acima do occipito, eu vejo esse osso mais verde. Esse osso verde, ele é o parietal, parietal, então ele é um osso par. Eu tenho parietal aqui nessa vista esquerda. Estou vendo o lado esquerdo da cabeça. E do outro lado eu tenho o quê? O parietal direito. Então parietal é um osso par. E o occipital, Guilherme, é ímpar. Beleza? Então, ó, já matamos o occipital, parietal, frontal, esfenoide, zigomático, maxila, mandíbula, nasal, lacrimal, etimoide. Faltou esse rosinho aqui, ó. Esse rosinho é onde a nossa orelha está. Esse rosinho é o que forma o que o pessoal chama de têmpora. A têmpora, a gente chama isso aqui de temporal. Muito fácil, né?
É fácil porque a gente está construindo as bases aos poucos, beleza? Tranquilo, gente? Então a gente tem aqui, ó, a nossa vista lateral. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar agora o crânio e vamos estudar a base dele. Toda vez que a gente fala de base, a gente fala da parte mais inferior. Então a gente vai falar da base do crânio, é a parte de baixo do crânio. E aí a gente vai ver aqui a vista externa. Como assim, Guilherme? A vista externa ou inferior? Eu vou pegar esse crânio e vou olhar ele de baixo aqui. Ou seja, eu vou pegar esse crânio e vou girar ele. Quando eu giro ele, ó, eu vejo esses ossos aqui. Guilherme, eu conheço, tem algum osso novo, na verdade? Essa é a pergunta mais certa. Tem algum osso novo? Não. Todos os ossos aqui você conhece. A diferença é a posição que eles estão. Olha só. Vamos aqui, ó, pela ordem que eu coloquei aqui, ó. Zigomático. Ó o zigomático bem aqui, ó. A maxila de verde. O esfenoide que a gente viu, ó. Só que o esfenoide ele pegando na parte lateral, ó, e ele desce até mais medial. O nosso temporal, né, que pegava a região de ouvido, ele desce até mais embaixo. Um pedacinho do parietal aqui aparecendo, né? E o nosso occipital. Tá vendo que o occipital ele tem grande importância ali, ó, mais para a parte inferior. E é no occipital que a nossa medula, né, a nossa espinha entra, né? Esse aqui é o único forame que nunca ninguém esquece, né? O forame magno. Eu tinha o nosso professor falava, não adianta estudar forame magno, porque é o único que não vai cair na prova, é o único que a gente dava certeza. Quando eu fui monitor ajudando a fazer as questões, eu fiz questão de colocar o forame magno. Apareceu o forame magno pelo menos uma vez, ajudar o pessoal. Beleza, então aqui, ó, a gente viu zigomático, maxila, esfenoide, temporal, occipital. Na verdade tem um osso novo aqui, ó, tem um osso novo, ele dá para ver na vista anterior, mas é muito ruim, ele é melhor visto aqui na vista inferior, que é o palatino. O que é o osso palatino? A gente vê a maxila aqui, ó, formando o céu da boca. Formando o céu da boca. O céu da boca a gente dá o nome de palato. Beleza? Quem dá continuidade no palato, ou seja, quem dá continuidade no céu da boca é o osso palatino. E cuidado, ó, assim como a maxila, que às vezes a gente tem a impressão de que ela não é dividida, ó, o palatino também é dividido aqui. O palatino ele é um osso par. Beleza? Tranquilo? Então, ó, aqui eu tenho o maxila e o palatino. Lembra lá do vomer que a gente comentou, que eu falei para vocês lembrarem que a gente ia ver ele numa outra vista e que ele seria melhor para ver? É agora, ó. O osso vomer que a gente viu fazendo a divisão do nariz, aqui eu vejo ele melhor, ó, daqui, ó. Tá vendo aqui, ó, é o nariz. O início do nariz. Olha, dividindo o nariz aqui, ó, é o vomer. Beleza? Então todos os ossos você já conhece, só mudamos as posições. Beleza? Agora, pessoal, vamos continuar vendo a base do crânio. Só que agora nós vamos ver a parte interna ou parte superior. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, um serrote. Vou pegar um serrote e vou serrar esse crânio. Quando eu serro esse crânio, eu vou tirar essa calota, vou retirar essa calota e vou olhar aqui, ó, da parte de cima. Eu retiro a calota e vejo a parte interna do crânio, da base do crânio ou a parte superior. Beleza? Quando eu faço isso, eu tenho essa vista aqui. Todos os ossos você já conhece. Só a posição que eles estão um pouco diferente. Olha só o frontalzão aqui, ó. O parietal. O temporal. O occipital. Agora aqui, ó. O esfenoide aqui, ó. Fazendo mais bonitão aqui. Tá vendo que aqui é essa região do olho, ó. O esfenoide aparecendo aqui, ó. Certo? Aqui em cima, ó, eu tenho o etimoide. O etimoide, você lembra que ele aparecia lá no olho, certo? Ele aparece no olho e também ele faz a divisão do nariz.
Olha o etimoide aqui, ele vai descer, ó, ele faz a base do crânio e desce. Bacana? Beleza? Então todos esses ossos aqui a gente já conhece. Só mudamos o que? A maneira de visualizar eles. Beleza, galera? Tranquila? Então, os ossos que você tinha que conhecer são esses. Agora vamos falar um pouquinho novamente da divisão. A gente divide, né, em neurocrânio ou crânio propriamente dito e em face ou viscerocrânio. O que a gente tem? O neurocrânio ele é composto por quem? Pelo occipital, pelos meus dois parietais, pelo nosso frontal, pelos meus dois temporais e aqui, ó, pelos meu esfenoide e pelo meu etimoide que apareceria bem aqui. Já quando eu falo de face eu vou ter o que? Os meus nasais, os meus dois nasais, as minhas duas maxilas, os meus dois lacrimais, os meus dois zigomáticos, os meus palatinos que estão ali no interior, as duas conchas nasais inferiores, o vômer dividindo aqui o nariz, a minha mandíbula. Então esses são os ossos que a gente tem. Se você somar aqui, ó, tem que dar 22. Se não der, lascou, mas vai dar. Beleza? Tem referência, tem livro que fala que o etimoide, ele faz parte tanto do neurocrânio quanto do viscerocrânio. Então, o que eu te recomendo? Olha a literatura que seu professor usa. Caso você esteja estudando para a prova, dê uma olhada o que a literatura que seu professor está usando te fala ou o que ele falou em aula para você não perder nota por vacilo. Beleza, galera? Tranquilo? É isso que eu tinha para falar, estreando, né, essa nova fase do canal falando de anatomia. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, dá essa força aí pra gente. Valeu, até a próxima. Tchau!